Bora. Então vamos lá. Senhor Deus eterno, Pai querido, Supremo Criador, Santo, Santo, Santo é o teu nome. Louvado seja e toda glória e toda honra seja para o teu nome. Nós queremos agora humildemente pedir a sua proteção, pedir que os seus anjos estejam conosco, pedir que o seu Santo Espírito esteja conosco para estudarmos a tua palavra. Que somente ela fale aos nossos corações. Que somente a tua palavra esteja colocada na nossa mente. E que ela seja o nosso guia para a nossa vida e para nosso dia, para a nossa semana e para todos aqueles que estão em contato conosco. Pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Beleza, man. Então vamos lá. Nós estamos aqui agora. Vamos ler aí. Já estamos chegando no meio, mais ou menos, aí do livro de Daniel em si, né? Sim. E aí a gente vai estudar a lição de número 10, que é um carneiro e o bode. Então, olha só. Passado cerca de 2 anos depois do capítulo 7, Daniel recebeu uma outra visão conforme registrada no capítulo 8. Ou seja, né? De novo, só para a gente ter uma ideia, né? Que a Bíblia, ela relata eventos, né? Então, não é que uma coisa aconteceu logo depois da outra, logo em seguida. Não, não é isso. Mas ela revela eventos importantes que foram acontecendo. Então, aqui nesse, por exemplo, o capítulo 8, ele tem mais ou menos 2 anos de diferença aí do capítulo 7, né? Então, olha Certo. só. Novamente, animais surgem na cena profética e mais uma vez representam nações que lutavam pelo poder. Daniel declara: pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai, né? O Daniel 8:2 ali, né? Ó, no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, veja bem, no o capítulo 8:1, ele começa falando no primeiro ano do reinado do rei Belsazar. No capítulo 7, ele está falando no primeiro ano. Então, ó, um está falando no terceiro e o outro está falando no primeiro. Sim. Então, a gente tem 2 anos de diferença aí, né? Ó, apareceu uma visão a mim, Daniel. Olha só, mais uma vez, algumas pessoas não acreditam que Daniel foi o autor do livro. E ele está dizendo aqui, ó, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio do reinado. Ele está falando aqui. Né? Então, no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela outra que ele tinha tido, que era com os 4 animais. Certo? Então, lê Certo. o 2, o 3 e o 4 aí pra gente. E eu vi em uma visão, e que veio a acontecer. Quando eu vi, eu estava no palácio em Suzã, que fica na província de Elão. E eu vi em uma visão, e eu estava próximo ao rio Ulai. Então eu ergui meus olhos, e vi, e eis que estava diante do rio um carneiro que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, porém era mais alto do que o outro, e o mais alto surgiu por último. Eu vi o carneiro avançando para o oeste, para o norte e para o sul, de modo que nenhum animal podia permanecer diante dele, nem havia algum que pudesse livrar-se da sua mão. Porém, ele agiu conforme a sua vontade e tornou-se grande. Não? Vou só pedir uma coisa, se você puder girar o microfone do ventilador aí, agradeço. Melhorou? Já deu uma melhorada boa, obrigado. Então, olha só. O verso 3 informa que o chifre mais alto subiu por último. Reconhecendo que a profecia é uma verdade que se amplia, precisamos destacar o paralelo que existe entre o capítulo 7 e o 8 nessa interpretação profética. Ó, o capítulo 7 apresenta um animal semelhante ao urso que se levantou sobre um dos lados, né? Lê lá Daniel 7:5 para a gente relembrar disso aí. E eis que outro animal, um segundo, semelhante a um urso,
Levantou-se de um lado, e ele tinha 3 costelas na sua boca, entre os seus dentes. E assim foi-lhe dito: levanta-te, devora muita carne. Muito bem, ó. No caso do carneiro, esse também ele tinha um chifre, né? No Sim. capítulo 7, esse urso representa os medos e os persas, sendo que os medos assumem o poder por último com Ciro. O mesmo se dá aqui com o carneiro. Olha só. O anjo Gabriel foi muito claro em dar essa declaração, interpretação a Daniel. Ele disse: aquele carneiro com 2 chifres que viste são o rei da Média da Pérsia. Aqui você não tem interpretação. Ele é direto. Lê aí o 8:20 pra gente. O carneiro que tu viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Pronto, você não tem que interpretar muita coisa. Ele falou com todas as letras. Né? Ele falou, ó, o carneiro que você viu com 2 chifres, né? É o rei da Média da Pérsia. Fim. Então, lembrando, olha só, ele tinha lá a estátua, que tinha 2 braços, né? A gente estava falando ali do urso, que era um lado maior do que o outro. E aqui ele está falando que o chifre com 2, o carneiro com 2 chifres também tem 2, e fala aqui, né? Ó, de um lado do rio tinha 2 chifres, os 2 chifres eram altos, só que um dos chifres era mais alto do que o outro. Né? No verso 3. Ele está falando aqui. Então por que um era mais alto que o outro? Nós já estudamos isso, porque um rei era mais forte do que o outro. Muito embora era medo-persa, né? Um era maior do que o outro, tanto que Ciro depois teve lá, né? Tomou e tudo mais, teve Dário, enfim, né? Então olha só, então importante a gente entender aqui que ele deu marradas, você viu ali, ó, que ele deu marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Deixa eu ver se ele vai falar sobre isso aqui. Tá. Por que ele deu para o ocidente, para o norte e para o sul? Muito bem. Estes são as mesmas direções que o reino da Medo-Pérsia, que vem lá do Oriente, ele teve que fazer para poder conquistar as 3 costelas. O Egito fica no sul, né? O Oriente era a Babilônia, desculpa, o Ocidente era a Babilônia, né? Porque ele veio. Deixa eu pegar aqui, você vai entender o que eu tô falando. Ó. Vou pegar aqui, você vai entender. Ó. Invasão persa, queda, Babilônia. Ó, imagens. Então tá, aqui, ó. Ó, vou pegar esse cara aqui porque fica mais fácil a gente entender. Eles vieram daqui. Então você tem o Oriente e o Ocidente, certo? Certo. Oriente e Ocidente. Então, se você vai para o lado esquerdo no mapa mundo, você vai para o Ocidente. América, né, Europa. Se você vai para o lado direito, você vai para o Oriente, né? Ásia, parte da Rússia ali, enfim, a parte central a Europa Central, não, que é a Oriente Médio, enfim, Oceania. Então você vai para o lado direito, você vai para o Oriente, você vai para o lado esquerdo, você vai para o Ocidente. Então esses caras, eles vieram daqui, né? Esses caras, eles vieram desse lado aqui, ó. Vou pegar aqui o desenho. Eles vieram daqui para cá. Então, primeira direção que ele está falando ali, ó. Olha só. Eles vieram para o Ocidente. Então, eles vieram para o Ocidente. Eles vieram do Oriente e foram para o Ocidente. Depois ele fala aqui que o carneiro ele dava para o norte.
por que ele dava para o norte? Então, primeiro o ocidente aqui, ó, Babilônia. Por que o norte? Porque ele foi conquistar essas terras aqui, ó, para cima. E por que para o sul? O que está no sul aqui, ó? O Egito. O Egito. Então você tem aquelas terras da Lídia lá que a gente tinha falado, a gente tinha a Babilônia e a gente tinha o Egito. Ou seja, as três costelas do urso. E um era maior que o outro, lembra? Ou seja, um rei Sim. era maior que o outro. Então, quando você pega, então quando você pega a interpretação bíblica, a gente entende que, olha só, ele está falando, ó, né? Vi que o carneiro, no verso 4, vi que o carneiro dava amarrados para o ocidente, né? Porque, né? O ocidente. Então a gente está falando ali que ele foi pegar a parte da Babilônia, para o norte, que a gente está falando na parte da Lídia, da Armênia, e para o sul, que é o Egito. Então você tem, né? Se você pega esse cara aqui e divide ele, né? Ó, vou fazer a divisão aqui de novo, ó. Você pega esse cara aqui e divide, né? Então você tem aqui, você tem aqui norte e você tem aqui sul. Se você vem daqui, para você chegar no Egito, você tem que chegar no sul, né? Você tem aqui o ocidente, e eles vieram do Oriente. Então você tem as três direções que eles tiveram que ir para poder conquistar. Por isso que esse carneiro dava amarradas, ou seja, cabeçadas para esses lados. Tá? Então, Certo. beleza. Olha só. Então ele diz aqui, ó. O primeiro animal visto, o chifre mais alto, subiu por último, reconhecendo que a profecia é uma verdadeira e se amplia. Lá, e a gente já leu isso aqui. Qual foi o segundo animal visto por Daniel em Daniel 8:5? Então tá, só termina o verso 4, por favor. Então lê o verso 4 inteiro. Eu vi o carneiro avançando para o oeste, para o norte e para o sul, de modo que nenhum animal podia permanecer diante dele, nem havia algum que pudesse livrar-se da sua mão. Porém, ele agiu conforme a sua vontade e tornou-se grande. Muito bem, então olha só, ele se engrandeceu, né? Ninguém pôde resistir. Se ninguém pôde resistir ao carneiro, significa o quê? Que ele dominou. Sim. Se ninguém pode resistir a algo, é porque ele domina. Ou seja, a gente está falando do império. Ai, Léo, mas será que tá? Lembra do 8:20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Pronto. O anjo já deixou claro, tá? A gente só está trazendo um conteúdo histórico para mostrar por que norte, por que sul, por que oeste. Mas o anjo já tinha dito. É isso, meu amigo. Não tem o que dizer. Tá? Acabou. Morreu aí. É isso aí. Então, qual foi o segundo animal visto por Daniel? Vamos lá, lê Daniel 8:5 aí pra gente. E enquanto eu refletia, eis que um bode veio do oeste, sobre a face de toda a terra, e não tocou o chão. E o bode tinha um chifre notável entre os seus olhos. Muito bem, olha só. Lembrando que, continuando nosso paralelo com o capítulo 7, é lógico supor que o bode representa o quê? O reino da Grécia, que venceu o Medo-Pérsia. O fato do bode não tocar o chão está em paralelo com o quê? Com um animal que era o leopardo que tinha 4 asas. Por quê? Porque ele era muito rápido. Ele nem tocava o chão. Entendi. Né? Então, se a gente pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Você é doido, é rápido mesmo, né, Léo? Porque o leopardo já corre pra caramba, né? Ainda mais de asa, imagina. Exatamente. A velocidade. Lembrando, por que isso? Porque Alexandre, ele dominou o mundo em 12 anos. Sim. Cara, imagina. Em 12 anos, você é o rei do mundo, cara. Foi muito rápido. Enquanto Babilônia rápido. Foi lá 400 anos, 500 anos para conseguir dominar, não sei o que, Medo-Pérsia lá, 200, 300. O cara em 12 anos, o cara mudou.
Chegou o cara e falou: ah, não, peraí. Entende? Vocês estão muito devagar. Ó, Daniel 8 e Daniel 7, imagens animais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Ops. Deixa eu abrir essa imagem aqui. Peraí. Vamos lá. Não tá muito legal, não, né? Mas, enfim. A gente tem o Daniel 7, que era... né, Daniel 2, que era a cabeça da estátua, que era o leão. Daniel 2, que era os braços da estátua, que era um urso, que era o bode, né, o carneiro. E depois nós temos aqui o próximo, que é a Grécia, que é justamente o leopardo, que é depois o que tinha o chifre notável, que tinha o bode. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele diz o seguinte: significa na velocidade que os gregos dominariam o mundo. Quanto ao chifre notável entre os olhos, só pode ser uma referência ao líder dos gregos, Alexandre o Grande, e suas notáveis conquistas. O anjo Gabriel mais uma vez confirma. Vamos lá ver se ele fala que é isso mesmo? 8:21, lê para mim. E o bode áspero é o rei da Grécia, e o grande chifre que está entre os seus olhos é o primeiro rei. Pronto! O primeiro rei da Grécia foi Alexandre o Grande. Quando a gente fala o primeiro rei da Grécia, a gente está falando da grande, né, dominação. Não que ele tenha sido o primeiro, né? Mas ele está falando o quê? O principal. Quem é o principal rei? Era Alexandre, né? Então, o anjo Gabriel deixou isso muito claro. Por que ele tinha um chifre notável entre os olhos? Porque Alexandre o Grande era um cara diferenciado, né? Tipo, inclusive ele se achava, chegou um momento que ele se achava Deus, porque onde ele chegava, ele vencia, né? Você assistiu aquela série do Netflix que eu te falei, do Alexandre, que são 2 episódios ou 3 episódios só? Não, não vi não. Ó, Mas tá anotado aqui. não, Tá mas anotado presta aqui. atenção. Depois desse estudo, você tem que assistir. Porque vai ficar muito claro, muito claro. Qual que é? É Alexandre o nome, né? Alexandre. Não, eu anotei, tá aqui. Alexandre. Tá aqui Depois que a atrás da gente Bíblia. terminar esse estudo, assiste esse filme. Esse estudo de hoje. Depois que a gente terminar Tá, esse estudo de hoje, assiste, porque, cara, é impressionante você ver a história sendo contada exatamente como a Bíblia diz que seria, vou tá? assistir, sem falta. Olha só, então diz o seguinte, ó. Por causa das suas notáveis conquistas. O que aconteceu em seguida com os 2 animais? Vamos ler, então, agora o 6 e o 7. Bora. E ele veio ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé perante o rio, e correu para ele na fúria do seu poder. E eu o vi chegar mais perto do carneiro, e ele estava tomado de fúria contra ele, e golpeou o carneiro, e quebrou seus 2 chifres. E o carneiro não tinha poder para manter-se de pé perante ele. Porém, ele o arremessou ao chão, e o pisoteou, e não houve ninguém que pudesse livrar o carneiro de suas mãos. Muito bem, olha só. A Medo-Pérsia, representada pelo carneiro, foi vencida pela Grécia de Alexandre, representada pelo bode. Alexandre travou 3 batalhas até vencer Dário III, o rei da Medo-Pérsia. A primeira foi a Batalha de Grânico, no ano 334. A segunda foi a de Issus, no ano 333. E a última foi no ano de 331. Foi a Batalha de Arbela, em Galgamela. Assim, o ano 331 assinala o fim do Império Medo-Pérsia e o início do domínio de Alexandre o Grande. Cara, agora tem uma parte muito legal, muito legal. Eu não lembro qual é dessas batalhas, eu não lembro, tá? Mas quando você vê aqui, você vê que no verso 3,
no verso 3, diz o seguinte: levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio. Certo? Certo. Muito bem. E aí, no verso 6, diz o quê? Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Certo? Certo. Certo. Quando você vai assistir aquele episódio que eu te falei, mostra que a vitória de Alexandre se deu porque eles foram batalhar no meio do rio. Caraca. É impressionante, cara. E no filme fala exatamente do tipo que eles estavam na estratégia e falou assim, tá, se a gente for para cá, a gente tá cercado, se a gente for para lá, a gente tá cercado. Aí o Alexandre falou assim, tá, o mais improvável então é que a gente chegue lá pelo meio do rio. Então tá, então é lá que a gente vai. Então eles lutaram no meio do rio. E a Bíblia já falava que isso ia acontecer, cara. Já falou que isso ia acontecer, é verdade. Assiste que você vai ver isso acontecendo, é muito legal, cara. É muito Vou legal. assistir. Assim que a gente finalizar, eu vou assistir. Assiste, cara. Então, olha só. Então, a Bíblia não só dizia quem era, ou seja, que o rei da Grécia ia lutar contra o rei da Média e da Pérsia, que no caso era Dário, e que ainda iria vencê-los e que ia ser no rio. Olha só que coisa doida, cara. Muito louco, cara. Você é doido. Neste ponto do nosso estudo, seria bom compreendermos que o tema aqui tratado tem como pano de fundo o santuário terrestre que foi construído por Moisés quando o povo de Israel foi tirado do Egito. Agora vamos entender do bode e do carneiro, tá? Por que isso está falando do bode e do carneiro? Uma vez ao ano, no dia da expiação, que chama Yom Kippur, estes 2 animais participavam do ritual de perdão e purificação do povo de Deus. Vamos lá em Levítico? Bora. Levítico 16:5. Vamos lá? Bora. Levítico 16. E ele tomará da congregação dos filhos de Israel 2 cabritos para a oferta do pecado, para oferta pelo pecado, e um carneiro para oferta queimada. Muito bem. O seu está escrito cabritos? Isso, cabritos. Na minha versão, que não sei porquê, mas a minha versão está justamente falando de bodes. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro. 2 bodes e um carneiro. Tá? Olha só. Por que isso? Daí que veio, inclusive, como é que era o ritual, só para você entender, tá? Então, você tinha um bode, você pegava, ele fazia o sacrifício do carneiro, que simbolizava Cristo, né? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e tudo mais. E ele pegava 2 bodes. Um bode que depois do ritual, ele é como se ele transferisse o pecado de todos, isso lá no passado, né? Como se ele transferisse o pecado de toda a congregação, de toda as pessoas lá do povo de Israel e matava o bode. Tá? Ele matava em sacrifício um bode que era sorteado dentre os 2 bodes e o outro, então um bode era colocado para morrer e o outro eles tipo que eu falei, eles colocavam lá como se fosse todos os pecados do santuário agora transferidos para esse bode, e esse bode ele não era morto, ele era levado para o meio do deserto para ele morrer lá no deserto. Daí que veio o termo bode expiatório, porque ele ia expiar o pecado que não era dele, mas ele ia sofrer as consequências disso. Entendi. Tá? Então, por quê? O que significava esse bode expiatório?
esse bode expiatório que recebia o pecado de todo mundo, mas não era morto instantaneamente, obviamente ele ia ser morto porque ele ia ficar no deserto, não tinha o que comer, ele ia morrer. Sim. Este bode expiatório no santuário, naquela época, simbolizava Satanás, porque quando Jesus viesse e levasse as pessoas com ele salvo e matasse aqueles que tinham pecado, Satanás vai ficar preso aqui por 1000 anos. Lembra que a gente estudou isso? Sim. E ele vai o quê? Depois ser morto pelo pecado de todo mundo. Entendi. Tá? Então, esse era o simbolismo ali. Então, olha só, qual que é o grande detalhe aí? Porque o carneiro e o bode, ele só tá fazendo um paralelo a isso que acontecia lá no dia do Yom Kippur. Beleza, mas quando a gente pega sobre o carneiro e o bode, e a gente continua lendo o versículo ali, olha só, ele fala no verso 8 que ele se engrandeceu. Lê aí pra gente. Por esta razão, o bode tornou-se muito grande, e quando ele estava forte, o grande chifre foi quebrado, e no lugar dele surgiram 4 chifres notáveis, em direção aos 4 ventos do céu. Tá, vamos lá. O grande chifre, lembra, representa Alexandre o Grande. Sim. Só que diz o quê? Que quando ele estava no auge, quando ele estava, né, na sua maior força, o chifre foi quebrado. E o que aconteceu com Alexandre o Grande? Quando Alexandre o Grande tinha acabado de conquistar o mundo, pouco tempo depois ele foi morto. Alguns dizem que ele morreu, né? Como morreu Alexandre o Grande. Aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. A morte é um assunto que ainda gera debate, não há consenso. Alguns falam que ele foi envenenado, outros falam que ele morreu de malária, outros falam que ele morreu de febre tifoide, né? Mas qual que é o fato? O fato é que ele morreu com 32 anos, cara. Logo depois de ter conquistado tudo que ele precisava. Pô, ele conquistou o mundo, então, tipo, ó, começou a conquistar aos 20, então. Foi muito, é, sim, Muito novo, né, cara? muito novo. Caraca. Então, assim, é, quando ele estava no auge do auge, né? Ele morreu. Ele morreu, ele foi morto. E olha só, olha o que diz o verso 8. Lê pra gente de novo. Por esta razão, o bode tornou-se muito grande. E quando ele estava forte, o grande chifre foi quebrado. E no lugar dele surgiram 4 chifres notáveis, em direção aos 4 ventos do céu. Muito bem. Ou seja, no lugar dele surgiram 4 chifres notáveis. O que isso quer dizer, cara? 4 Depois, reinos, né? exatamente, quando a gente analisa é, é, quando a gente analisa a história, e eu estou pegando aqui a história da história mesmo, para você ver que a gente não está falando de nada além do que história, depois que Alexandre Grande morreu, 4 generais assumiram os reinos, que foram Ptolomeu, Cassandro, Seleuco e Lisímaco. E eles dominaram, eles quebraram o reino, que era muito grande, entre esses 4. Então, ó, 4 generais, Alexandre, divisão, império. Olha só, olha aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. A divisão do império aconteceu após a morte de Alexandre, em 323, quando os generais começaram a disputar o poder entre si. E aí, olha só, a gente tem aqui, ó, justamente os nomes, ó, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. E aí você tem a divisão deles aqui, ó.
tem a divisão deles aqui, ó. Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Isso aqui veio depois, tá? Tá. Porque depois ele foi quebrado novamente. Mas qual que é o grande detalhe aqui, ó? Vou pegar o original aqui, ó. Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. O que diz aqui, ó? Lê para mim o verso 8 de novo. Por esta razão o bode tornou-se muito grande, e quando ele estava forte, o grande chifre foi quebrado, e no lugar dele surgiram 4 chifres notáveis, em direção aos 4 ventos do céu. Muito bem, em direção aos 4 ventos do céu. Então você pega aqui, opa. Você pega aqui o quê? Cara, o básico, né? Norte, sul, leste, oeste. Olha só. De novo, Mais uma vez a Bíblia falando como é que foi o negócio lá, né? Então olha só, os 4 ventos do céu, os 4 ventos tomou para os 4 direções, né? Então, ó, o chifre pequeno representa Alexandre. Foi sucedido por 4 generais, 4 chifres notáveis: Ptolomeu, Lisímaco, Seleuco e Cassandro. Aí a pergunta é, só que agora acontece alguma coisa diferente. Tem um diferentão aí. Que novo elemento surge na visão de Daniel e o que ele faria? Lê do 9 ao 12. E de um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande, em direção ao sul, e em direção ao leste, e em direção à terra agradável. E este tornou-se grande, e chegou até o exército do céu. E ele lançou alguns dos exércitos das estrelas ao chão, e os pisoteou. Sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército, e retirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário, por causa da transgressão. E ele arremessou a verdade ao chão. E ele praticou e prosperou. Lê o 23 e o 25 agora. E no último momento do seu reino, quando os transgressores tiverem chegado ao ápice, um rei de semblante violento e que se entende sentenças obscuras levantar-se, e a sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder, e ele destruirá de forma espantosa e prosperará, e praticará e destruirá o povo poderoso e santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração, e pela paz destruirá muitos, e ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas ele será quebrado, sem o uso de mão. Tô falando de Satanás, não? Ah, calma aí. Marromena. Olha só. A expressão de Daniel 7:8 aparece também aqui no 8:9. Lê lá o 7:8. Eu considerei os chifres, e eis que surgiu entre eles um outro pequeno chifre, perante a qual havia 3 dos primeiros chifres removidos pelas raízes. E eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas. Olha só. Agora, lê o 8:9. E um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande, em direção ao sul e em direção ao leste, e em direção à terra agradável. Muito bem. Você está vendo que ele está falando a mesma coisa? Sim. Um chifre pequeno que cresceu, ficou maior do que os outros. Só que aqui nesse verso, ele fala o quê? Sobre uma direção que ele tomou, que ele foi afrontar algumas direções. Então, olha só. Precisamos aqui fazer uma observação fundamental. No capítulo 2 de Daniel, cada império foi representado por um metal, com exceção do quarto império. As pernas eram de ferro, né? O terceiro ali, a parte da Roma ali das pernas, a Roma imperial, e os pés era de ferro e barro. Ou seja,
A Roma imperial, do Império de Roma, e depois a Roma que virou cristã. A papal. A papal. Em Daniel, o capítulo 7, aparecem 4 animais ou bestas, uma para cada império, mas novamente surgem 10 chifres e um chifre pequeno. Assim temos o que? Roma em 2 fases. A fase pagã, que era a Roma imperial, lembra? Roma, Sim. os deuses romanos, né? A gente está falando lá de Apolo, a gente está falando, né, de todo aquele panteão, Baco, enfim, não lembro agora se Baco era Dionísio, qual que era grego, qual que era romano, enfim, mas você tinha o Deus Sol, você tinha aquele monte de deus, né, aquele panteão inteiro. Mas depois que aconteceu com Roma, virou cristã, a partir lá do Constantino, que oficializou o cristianismo como algo reconhecido, depois foi a oficial. Roma imperial acabou. Roma imperial foi derrotada pelos 10 dedos, mas Roma papal continuou. Sim. Entende? Então, Sim. olha só, a Roma religiosa está até hoje. Igreja Apostólica Católica Romana, até hoje. Ela continuou. Por isso que até o fim, até os dedos da estátua, você tem ferro e barro. Entendi. Entende? Entendi. Então, olha só. Então, assim, nós temos Roma em 2 fases, a pagã e a imperial. E a religiosa, né? A pagã imperial e a religiosa papal, que atuaria contra Deus e seu povo. De fato, Roma papal é a continuidade da Roma imperial, que pode ser atestado no fato de que o bispo de Roma se assenta na cadeira do imperador e assume o título. Qual que é o título do Papa de Roma? Pontifex Maximus, o máximo pontífice, o rei. Ué, Vaticano não é um reino? É. É. Quem que é o Papa não é um chefe de Estado? Sim. Sim. Muitos dizem por aí que até o Vaticano é um país à parte, né, Léo? Exatamente. Um país à parte, né? Entende? Então, olha só, na conservação dos deuses romanos, onde eles se tornam santos com nomes cristianizados, na manutenção da língua latina para a versão oficial das escrituras, que foi a tal da Vulgata Latina, e na celebração das missas. Ou seja, a continuidade de Roma, que antes era um império, né, como império, como que venceu outros impérios, como civil, aquele poder morreu. Mas o que continuou então de Roma? A religião. Olha Entendi. só, alguns têm questionado de qual parte do domínio grego, agora dividido pelos 4 generais, teria vindo o chifre pequeno. Todavia, de uma explicação se faz necessária. A expressão de um dos chifres de Daniel 8:9 não está bem traduzida em algumas versões bíblicas. No original está escrito assim: de um deles. E não parece a palavra chifre. Isso quer dizer que o chifre pequeno se origina de um dos 4 ventos. O que isso significa? Uma das direções. Substantivo plural mais próximo de Daniel e não de um dos chifres. Então, olha só. Se a gente ler aqui, ó, de um deles. Por que de um deles? Se você ler o finalzinho do verso 8, as últimas palavras são para os 4 ventos do céu. Sim. Esse é o verso 8, certo? Final do verso Certo. 8. Certo. O verso 9 começa o quê? De um deles. E de um deles Ou surgiu um seja, não é pequeno. de um chifre. É de um dos 4 ventos do céu, de uma das direções. Entendi. Por que que isso é importante? Por que a gente é importante saber disso? Porque é o seguinte, cara. Entretanto, olha só. Cadê? Eu tô lendo no lugar errado aqui, ó.
O texto bíblico informa 5 atividades que o poder do chifre pequeno, que é o mesmo rei de feroz catadura, estas ações podem ser distinguidas em 2 direções: crescimento horizontal, conquistas políticas, e conquistas religiosas. Olha só, por que é uma das direções dos ventos? Porque quando Roma, a Roma papal, ela foi crescendo em direção ao sul. Tanto é que os egípcios abraçaram demais a cultura cristã, porque na época deles, quem é que ia entre aspas, né, para o céu dos egípcios? Os ricos, porque ele tinha dinheiro de ser mumificado, ele tinha como pagar lá para poder ter todo o processo, toda a cerimônia. Os pobres não. Quando você tem o cristianismo chegando nessa parte sul, eles abraçam muito o cristianismo. Falam assim, então é legal, então quer dizer que eu só aceitar esse Jesus e eu posso ser salvo também, é só me tornar cristão, então tá bom. Então ele cresceu para o sul, lá para a região do Egito, lá para a África. Então olha só, Roma, pequena república fundada em 753, começou a sua expansão em 384, crescendo para o sul. Conquistou a toda a Península Itálica, as ilhas do Mar Mediterrâneo, no ano 202, conquistou Cartago, na África, ao extremo sul do mundo conhecido. No ano de 168, Roma foi considerada império ao conquistar a península grega da Macedônia, da Ásia Menor e da Síria, que representado agora o seu crescimento para o quê? Para o Oriente. Então, deixa eu pegar aqui de novo aquele mapinha. Vou pegar aquele mapa aqui. Lembra? Ela nasceu aqui na Itália, né? Cresceu para o sul e depois foi para o Oriente. Olha assim, aqui, Itália, Sul, Oriente. Tá? Que é o que diz aqui, ó. Vamos lá. Lê para mim o verso 9 de novo. E de um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande, em direção ao sul e em direção ao leste, e em direção à terra agradável. Muito bem. Qual que é a terra agradável? Na minha versão diz terra gloriosa ou terra formosa. Tá? Quem é essa terra agradável? É a Palestina. Por que a Palestina? Porque é onde tem Jerusalém. A terra gloriosa, certo? A terra de que teve, que Jesus nasceu, que foi profetizado, a terra, a terra dos judeus, a terra gloriosa, a terra agradável. Por quê? Porque os romanos também tomaram aquela região lá. Então, olha só. De novo, faltava agora o quê? O crescimento em direção ao norte ou terra gloriosa. Esta profecia se cumpriu quando Roma Imperial conquistou a Gália, a Britânia e estendeu seus limites para todo o continente. Outro ponto. Crescimento vertical. Roma papal. Cresceu até atingir os exércitos dos céus e lançou algumas estrelas por terra. Como é que pode isso, cara? Como é que isso acontece? Muitas vezes, os santos de Deus são ditos como estrelas. Os santos de Deus. Várias vezes você vai ver isso. Tá? Quer ver, ó? Deixa eu ver se o 8:24 fala disso aqui. Lê o 8:24, por favor. E a sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder. E ele destruirá de forma espantosa e prosperará, e praticará e destruirá o povo poderoso e santo. Lê o 7:25.
E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração. E Esse é o pela paz. 7? Não, não é o 8. Você pediu para ler o 8. É o 8 ou o 7? Não, agora é o 7:25. Ah, tá. Peraí. Então, calma aí. 7:25. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo. E ele irá consumir os santos do Altíssimo. E intentará mudar tempos e leis. E eles serão dados em sua mão até um tempo, e tempos, e a divisão de tempo. Você está vendo que ele está falando que esse chifre ele vai. É a mesma coisa que ele está fazendo, que ele vai falar contra Deus, que ele vai perseguir os santos do Altíssimo, as estrelas do céu, né? Sim, Ou seja, que ele alcançou até os santos de Deus, né? sim. Olha só, os exércitos dos céus e as estrelas, segundo a explicação do próprio anjo Daniel, representam os poderosos e o povo santo. Ou seja, o povo de Deus a quem o poder papal iria perseguir. Dá uma lida lá em Daniel 12, 1 e 3. 12, 1 e 3. Cadê? E naquele tempo, Miguel levantasse ao grande príncipe que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo, o teu povo será libertado, e todos os que forem encontrados escritos no livro. Qual que é o outro? Não, desculpa. 13. Daniel 12, 1 e 3. E aqueles que forem sábios brilharão, como o esplendor do firmamento. E aqueles que se converterem, muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. Muito bem, tá vendo? Aqueles que são sábios, aqueles que, né, ganharem, brilharão como estrelas, Sim. né? Então, olha só, de acordo... Opa, tô no lugar errado aqui. De acordo com o livro de Apocalipse, foi o dragão, Satanás, que enganou a terça parte das estrelas do céu. Ué, não eram os santos anjos que estavam no céu? Ele não tirou as estrelas do céu, a terça parte das estrelas? A sua cauda levou a terça parte das estrelas? Ué, como assim estrela? Ué, os anjos, eram os santos anjos de Deus, a santa criação de Deus levou, os anjos celestes, tá? Sim. Entretanto, o representante terrestre do dragão, que é o chifre pequeno, é o mesmo poder de Apocalipse 13 de 1 a 10. Porque ele recebe de quem? Do dragão o poder. Vamos lá? Apocalipse 13. Eu falei que a gente ia ter que misturar, às vezes, Apocalipse com Daniel, porque os dois são iguais. Praticamente eles falam a mesma coisa. Eu comecei a ler Apocalipse. 13, Então vamos lá. 13 de 1 a 10? de 1 a 10. E eu que fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão lhe deu seu poder, e seu trono e grande autoridade. Dá uma pausa aí. Você viu que ele juntou todos? Juntou todos, percebi. Por que ele juntou todos? Porque para mostrar que o dragão, ele estava, entre aspas, atrás de todos os governos, ele também estava dando poder ali. Embora fosse Deus que sabia o que ia acontecer, as brigas, as guerras, os domínios, as conquistas, as matanças, era o dragão. Era o dragão que estava tudo feliz fazendo aquilo ali acontecer. Só que Deus sabia que isso ia acontecer. Entendi. Então, olha só. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Que é o que diz aí. Né? Certo. Vamos Sim. lá.
Continua a partir do verso 3 aí. E viu uma de suas cabeças como ferida para a morte, e sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou com a besta. E eles adoraram o dragão que dera poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? E foi dada a ela uma boca falando grandes coisas e blasfêmias. Dá E uma pausa poder. aí. Você viu que essa besta, ela fala blasfêmias e arrogâncias e coisas absurdas. Igual o pequeno chifre. Ah, moleque, você já tá ligado aí. Ou Igual o seja, pequeno essa imagem da besta aqui é o pequeno chifre. é o Papa. Calma que você tá. Você já tá pulando etapas aí. Não, mas já tô, já tô, já Já tô tá sacando a ligado. parada já tô sacando a parada já. Então, vamos lá. Vamos lá, segue aí. E poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. Pera E aí, ela 42 meses? O que é anos, 42 meses? Não, mas 42 anos. lembra? Não, 42 anos não. 42 meses, se você faz isso 30 dias, dá 1260 anos. Que é Ah, exatamente tá. quando Entendi. o governo papal começou até ele ser preso Sim, por Napoleão. entendi. Continua. E ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome em seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e de vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre todas as famílias, e línguas e nações. Muito E bem. O poder papal não foi mundial na época? foi, Não era na Europa, na África, na Ásia Menor, sim. no mundo conhecido da época, era sobre todo. Vamos lá, continua. E todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Se algum homem tem ouvido, ouça. Aquele que leva ao cativeiro irá para o cativeiro. Aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Muito bem. O que ele está falando aqui? Que quem adora a besta não tem o nome escrito no livro da vida de Deus. Olha, Tá começando a fazer uma ligação muito louca aqui, não. muito louca, não é? Tá, Então, olha só. Vamos voltar que está escrito aqui, ó. Quem que deu quem que deu para a besta o poder e o seu trono? O próprio dragão. O próprio dragão. Agora, mano, eu vou mostrar um negócio para você. Ó. Cara, tá fazendo. Tá explodindo aqui, cara. Tá. Então, pera que agora, se sua cabeça estava explodindo, eu vou te mostrar uma coisa agora. A sala de audiência do Paulo VI. Ah, é uma serpente, cara. Você tá ligado já, né? É uma serpente, cara. Eu vi isso aí, mano. Aqui, ó. Você é louco, é uma serpente todinha, cara. O dragão. É o dragão. A serpente. Puta, A antiga serpente. Aqui. É? Cara, olha, total, cara. Não tem como nem falar que não é. Ó, olha aqui, ó. O outro lado. Vendo do outro lado aqui, ó. Aqui, ó. É, cara. E aqui dentro, você tem uma imagem que dizem que é Jesus ressuscitado. Que, meu, é muito louco. É Isso aqui, ridículo. na verdade, cara. se você corta isso aqui parece um monte de demônio, cara. Sim. Olha a serpente aqui, olha o rosto de Jesus. Olha quem é que tá saindo do rosto de Jesus aqui, ó. Sim, aqui, ó, serpente, cara. Então. Você tá doido, cara. Aqui. Você tá doido. E, cara,
Isso não tá alterado. Isso aqui é o que é lá, cara. É o que é a parada. Eu vi isso aí, que o Papa ele abriu uma porta muito louca, né? Falando uma porta santa lá e o caramba. Tá aqui, ó. Você tá doido. Então vamos lá. Então, olha. Você viu a foto, eu não disse nada. Então vamos lá. Quem que deu autoridade para a imagem da besta? O dragão. O dragão. Olha só. Então, olha só. Deu o próprio dragão, deu seu poder e trono e grande autoridade, a fim de atacar as legiões terrestres do povo de Deus, seus santos. Vamos lá. 13:7. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe seu poder sobre toda tribo e língua e nação. O que a Igreja Católica fez durante o período da Idade Média, perseguir todos aqueles que não eram cristãos e que não adoravam o Papa. Inclusive criaram um negócio chamado lá dos jesuítas e dos templários, que eles tinham o objetivo de que, ó, você vai lá, catequiza eles, se eles não quiserem, você mata. Era simples assim, cara. Tinha nem conversa, cara. Você tá doido. Entende? Então, olha só. Esta guerra entre o bem e o mal começou, obviamente, onde? No céu, né? Mas se estendeu à Terra e pode ser chamada de um grande conflito, ou conflito cósmico, porque cada ser humano está envolvido. A outra parte do versículo diz que engrandeceu-se até o príncipe do exército e tirou dele o lugar do santuário e do sacrifício diário. Como assim? Vamos entender essa parte que diz lá. Vamos lá voltar para Daniel. Vamos ler isso aí, se está aí mesmo escrito. Bora. Vamos lá. Daniel 8:11. Sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército, e retirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. Tá. Quem é o príncipe do exército? Pega para mim Josué 5, 13, 15. Josué tá antes de Salmos, né? Sim. Josué, Juízes, Ruth. Josué, cadê? Josué o quê? Achei aqui. Josué 5, 13 a 15. Cinco, 13 aqui. Sucedeu que, quando Josué estava próximo de Jericó, levantou ele os olhos e olhou, e eis que havia lá um homem que se lhe opunha, com a sua espada desembainhada, e em sua mão. E Josué foi até ele e lhe disse: És tu por nós, ou pelos nossos adversários? E ele disse: Não, mas venho agora como capitão do exército do Senhor. E Josué caiu com a sua face em terra, e o adorou e lhe disse: O que diz meu senhor ao seu servo? E o capitão do exército do Senhor disse a Josué: Desata o teu calçado do teu pé, pois o lugar sobre o qual tu estás é santo. E Josué assim o fez. A mesma frase que foi dita para Moisés, quando Deus apareceu para Moisés e falou assim, ó, tira a sandália aí porque é santo, esse mesmo capitão do exército, o príncipe do exército, falou a mesma coisa para Josué. Falou para ele assim, ó, tira a sua sandália aí porque onde você está é santo, meu amigo. Vamos, dá uma lida aí para mim, Isaías 9:6. Nove seis, Léo? Isso. Porque para nós
um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro. E de seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe de Paz. Ah, moleque, o príncipe da paz, o príncipe do exército, Cristo. Então agradeceu-se até quem? Cristo. Quis Cristo. ser igual a Cristo. Ué, não era o que a serpente queria, não era o que o dragão queria lá no céu, ser igual a Deus? Sim. E este poder que ele deu, essa besta, esse poder, esse pequeno chifre, ele falava que ele era igual a Deus também. Nós vimos Sim. isso na semana passada. Sim. Aí a pergunta agora é: como assim ele tirou o lugar do sacrifício diário e tirou o lugar do santuário? Então vamos lá. Já vimos que o príncipe do exército, né, no contexto da conquista de Canaã por Josué, após a morte de Moisés, o texto deixa claro que Josué adorou o príncipe e ele não repreendeu. Logo, não pode ser só um anjo, pois os anjos não aceitam adoração. Outro detalhe que chama a atenção é que o príncipe disse: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que está é santo. Esta expressão só aparece mais uma vez na Bíblia, justamente quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Não há dúvidas de que o príncipe do exército, ou príncipe dos príncipes, é uma referência a próprio Jesus Cristo. O chifre pequeno, Roma papal, tira do príncipe Jesus o sacrifício diário, que poderia ser melhor traduzido como contínuo. Tá, mas o que é esse sacrifício diário? A expressão hebraica traduzida como sacrifício diário ou contínuo, em algumas versões da Bíblia, é tamid, que no Antigo Testamento é o termo contínuo usado para se referir a todas as cerimônias realizadas no pátio e no lugar santo do santuário durante o ano. Todas estas cerimônias tratavam de perdão dos pecados e salvação do povo. Mas como é que o sistema papal ataca essas práticas? A Igreja Romana pretende ser o templo do novo pacto, negando a realidade de um santuário celestial, do qual o terrestre era um tipo. Os seus líderes espirituais são chamados de sacerdotes, e eles escutam as confissões e realizam o sacrifício da missa, diminuindo o sacrifício único e perfeito de Cristo. Cara, você vai no rito católico, você não precisa pedir perdão para Deus. Você não precisa pedir perdão para Jesus. Você pede perdão para o padre. Você confessa com o padre. Caraca, é verdade, mano. Você vai para o padre fala: ok, meu filho, faz isso, e o teu pecado está perdoado. Mas espera aí, cara. O único que pode perdoar pecados é Deus. Não para a Igreja Católica. A Igreja Católica diz que os seus sacerdotes, os seus padres, eles têm poder de Deus perdoar pecados. Ô, Léo, rapidinho, vou fugir um pouco do assunto, mas também falar de Igreja Católica. Eu tava até conversando com a Karine e com a minha mãe esses dias, que, por exemplo, quando assistimos um filme de terror, por exemplo. Aí, vamos lá, Invocação do Mal, que tem demônio pra caramba. Cara, Sim. eu tava vendo que, cara, todos esses filmes que tem demônios, que falam de possessão, que falam. Cara, tem sempre uma igreja católica no filme, cara. É só a igreja católica. Eu não quero polemizar. Acho que a ideia não é essa. Porque existem sim padres honestos, genuínos, devotos, com vida santa, que realmente que querem dar a sua vida para Deus e que realmente vão lá para combater essas forças, tá? Eu quero deixar isso bem claro, tá? Porque infelizmente, principalmente brasileiro, tem a mania de criar time A e time B.
Entendeu? Então, se você não torce pro A, você time pro B. Se você não vota no A, você vota no B. Entende? E eu não quero ir por esse caminho, Sim. tá? Então, existem sim bispos, padres, que são pessoas do bem, que são pessoas realmente inspiradas e que estão dentro da Igreja Católica. Cara, fim. Por um outro lado, existe o quê? No baixo clero, tá? Mas quando você começa a subir alguns cleros, inclusive os níveis de jesuítas com os níveis de maçonaria, você vê que eles começam a se juntar ali e que muitas coisas, quando você vai subindo dentro da Igreja Católica, algumas coisas estão ficando mais claras, envolvimento inclusive com espiritismo, com vida após a morte, algumas coisas elas começam a se mesclar ali. E eu não estou falando da população, eu não estou falando das igrejas, eu estou falando Sim, já da sim. instituição lá em cima. Sim, um degrau a mais. Não tô entendendo. Não, vários degraus a Vários, mais, é. tá? Quando você entra, por exemplo, na maçonaria, né, que tem algumas pessoas que são maçons, e ele tá ali no comecinho, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, cara, é de boa, aprende lá sobre Jesus, amor às pessoas, ele aprende sobre as outras religiões, ele aprende sobre o bem, é tudo legal. À medida que você vai subindo, você vai galgando, chega uma hora que tu não volta mais, parça. E o Ednei sabe muito bem disso, porque ele era. Ele era. E ele falou, cara, não tem volta. Não tem volta, não dá para voltar. Inclusive, nesses tipos de sociedade, se você diz que você saiu, as pessoas te matam. Mesmo. Morre. Vão lá e te matam. Eu tenho vários testemunhos disso aí, posso te mandar vários vídeos de pessoas que, tipo, vou dar um exemplo bem simples e bem comum que aconteceu aí ultimamente, que saiu na mídia do Brasil aí, o cara tal do Daniel Mastral lá. Isso aí eu fiquei. Isso aí eu vi. Entende? Enfim. O que eu quero trazer aqui para você? Por que sempre tem a Igreja Católica envolvida? Bom, porque quando você fala hoje a Igreja, ninguém pensa em presbiteriano, ninguém pensa em metodista, ninguém pensa em adventista, ninguém pensa em assembleia. Pensa o quê? Quando a própria mídia fala a Igreja é católica. Essa é a Igreja. Sim. Tá? Então, Sim. eles trazem isso, né? Mas tem envolvimento? Eu tenho meu ponto de interrogação, tá? Entendi. Eu tenho meu ponto Entendi. de... Por quê? Vamos para um lado da... E aí, de novo, eu não quero falar das pessoas que são católicas, eu não quero falar dos padres, eu não quero isso. Vamos Sim. pensar agora com a mente de Satanás, tá? Se você está dando o poder, que é o que a gente leu aqui, que a própria Bíblia está falando, se o próprio dragão deu poder e autoridade, não seria muito interessante você fazer parecer que esse poder está do outro lado e dar para ele milagres, fazer com que ele fizesse milagres de expulsar coisas que você mesmo está provocando? Faz sentido. Caramba! Vamos Faz sentido. pegar essa estratégia de marketing, é uma estratégia vitoriosa em qualquer empresa. Se você tem um produto A, que atende um público A, e você não quer ter um concorrente, o que você faz? Você cria o concorrente. Entendi. Você cria o público, você cria o produto B para as pessoas que não querem o A, só que você é dono dos dois. Entendi. Então o que você faz? Você pode, no caso que você está falando, tá? Você pode fazer com que as pessoas que acreditam no A
você vai com que ele faça um milagre e as pessoas vão continuar cada vez mais acreditando no A. As pessoas que não querem o A, eles vão para o B, só que o B também sou eu que dou. Eu vou para o espiritismo, eu vou para a poligamia, eu vou para o agnosticismo, eu vou para o misticismo, eu vou para o panteísmo, mas sou eu que dou. Entendi. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu não quero, de novo, eu não quero trazer isso para o nível de intriga, eu quero trazer isso para o nível de conhecimento. Porque a Sim. palavra de Deus é uma. A palavra de Deus não interessa se você é presbítero, adventista, católico. A palavra de Deus é uma, cara. E ela fala o que tem escrito lá. Só que algumas pessoas não leem. O meu povo carece por falta de conhecimento da palavra. Certo? Então, Certo. assim, eu vou lá, vejo o que o Papa fala, eu vou lá, vejo o que o bispo fala, eu vou lá, vejo o que o pastor fala, tô nem aí, não sei o que a Bíblia realmente diz. Então, eu tô suscetível a acreditar qualquer coisa. E se uma coisa sobrenatural pula na minha frente, eu não vou ter dúvida. Entendi. Entende? Então, Entendi. olha só. Então, voltando aqui ao assunto, né? Os seus líderes espirituais são chamados de sacerdotes que escutam confissões e realizam o sacrifício da missa. Se você procurar na própria internet, vai dizer que a missa é um sacrifício diário ou semanal. O sacrifício que substitui o quê? Você não precisa de Cristo. Vai na missa. Você já ouviu isso? É só ir na missa. Vai na missa. Tá tudo certo. Anula tudo que você fez. Fala com o Ensina. padre, pede É, perdão, tá bom. a Bíblia, eles ensinam que Cristo não é o único mediador, o sumo sacerdote entre Deus e os homens, mas tem a Virgem Maria, tem os santos. Ah, eu vou pedir para o Santo Agostinho fazer uma coisa, para o Santo Antônio me dar alguém, para o Santo não sei quem. E ela vai criando santos que podem interceder entre você e Deus. Eu era devoto, Resumindo, eu era devoto de São Jorge, Léo. então, Joguei tudo fora. eu não falei para você fazer isso. Não, joguei tudo fora, Léo. Mas o que eu tô falando aqui, ó, resumindo, que fique registrado que eu não pedi nada disso. Joguei Ó, tudo fora. resumindo, Taquei significa o fogo quê? em tudo. Justamente substituir a obra de Cristo no santuário celestial em favor do pecador. Quem é o único mediador que está no santuário celestial fazendo intercessão entre o ser humano e Deus? Hebreus, vamos lá, Hebreus 4:16. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, que somente ela fale. O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá. 4:16. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Muito bem. Chegamos ao trono da graça. É ali que nós temos que nos achegar, certo? Vamos Certo. lá, 8:1. Hebreus também, 8:1. Isso. Cadê? Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal, que está assentado à destra do trono da majestade nos céus. Ok. Olha só. Um sumo sacerdote. Certo? Certo. 9:11. Mas Cristo, ao vir como um sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, 12. nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Muito bem. Quem é que está intercedendo?
Cristo. Quem é o único sacerdote? Cristo. Cristo. Eu vou mostrar um negócio para você. Vou mostrar um negócio para você aqui. Deixa eu pegar aqui no meu WhatsApp. Para você ver que... e de novo, cara, eu não quero que você ache que eu estou falando mal dos católicos. Não é isso. Cara, o objetivo não é esse. Né? Não, Mas é imagina. importante a gente entender o que está falando, o que a própria o que eles mesmos estão falando sobre isso. Ó, eu vou colocar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir colocar som, cara. Você tá ouvindo? Você ouviu ele falar? Não dá pra ouvir, não. Tá. Deixa eu fazer um compartilhamento aqui. Ó, parar a apresentação. Fazer o compartilhamento. Ó, aqui. Also share áudio. Ó, eu vou colocar aqui. Windows. Share a tab to share audio. Aqui, tá. É esse aqui, ó. Ó, tô compartilhando. Acho que agora vai dar. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Você ouviu o que o cara falou? Eu ouvi. O cara é padre ensinando o quê? Você não tem que ir na Bíblia. Tem que ir na igreja. Você tem que ir no catecismo. Se você achar que a igreja é acima da Bíblia, a igreja é acima de tudo. Você tem que acreditar na igreja. Você vai lá, faz seu catequismo e tá tudo certo. Então, cara, não sou eu que estou falando, não é uma ideia minha. Entende? Então, assim, eles dizem que, inclusive, né, a missa é um sacrifício contínuo que você vai lá e que substitui os seus pecados, que você pode confessar com o padre, que você pode confessar com o bispo, e que o Papa é infalível. Nós vimos lá que Papa é Deus na Terra. Então, olha só, Daniel também afirma que o papado se levantaria contra o príncipe dos príncipes, ou seja, contra Jesus. Este se levantar indica que ele tentaria ocupar o lugar de Cristo, o que Paulo também advertiu quando disse, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E o que nós lemos? Que o Papa se diz ser Deus na Terra. Certo? Certo. Então, olha aqui, de novo, o Papa é Deus na Terra. Nós já vimos isso. Vou pegar aqui. Aqui, ó. WordPress. Oi. Você não tá compartilhando. Não estou compartilhando, não. É verdade. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha aqui, deixa eu compartilhar aqui, ó. Compartilhar 2. Agora sim. Então vamos lá. Olha aqui. Concílio Católico de Trento, 1545, declarou: nós definimos que a Santa Sé Apostólica, o Vaticano, o Pontífice Romano, Papa, tem a supremacia sobre todo o mundo.
Todos os nomes que nas escrituras se aplicam a Cristo por virtude dos quais é estabelecido ser ele o cabeça da igreja são aplicáveis ao Papa. O Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Segundo a Time, a tentativa de assassinato de João Paulo II levou um homem judeu a dizer: atirar no Papa é como atirar em Deus. Ele, o Papa, pode pronunciar sentenças e acórdãos em objeção aos direitos das nações, à lei de Deus e às dos homens. Ele pode libertar a si mesmo dos mandamentos dos apóstolos, sendo ele seu superior e das normas do Antigo Testamento. O Papa tem o poder de mudar os tempos, revogar as leis e dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. Opa! Mudar os tempos e revogar as leis? Não era isso que o chifre pequeno ia fazer? Com certeza. Então, meu querido, as doutrinas romanas da infalibilidade do Papa e da confissão auricular, ou seja, do perdão dos pecados por meio dos padres, é exatamente o cumprimento da profecia de que aquele chifre tentaria mudar os tempos e as leis e destruir todo o santuário de Deus, todo o processo de santuário, de sacrifício contínuo, né, de você ter que confessar o seu pecado para Jesus. O que era o sacrifício contínuo? Lembra quando a gente estudou o tabernáculo? Você ia lá, eu errei, eu pequei, eu vou lá, levo o meu cordeirinho, confesso o meu pecado, esse pecado faz com que o cordeiro seja morto, que representava quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, queria vir um dia, ou seja, Jesus um dia ele ia tirar o meu pecado. Depois que Jesus morreu, eu não preciso mais matar um cordeiro, mas o sacrifício diário e contínuo ainda existe. Por quê? Porque quando eu peco, eu vou até Jesus e falo: Jesus, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, me perdoa. Ele é o único sumo sacerdote, ele é o único intercessor, não é o padre, não é o Papa, não é Ave Maria, não é Santo Agostinho, não é São Cristóvão. Entende? Sim. E diz ainda que ele deitou a verdade por terra, esperou. Bom, a gente estudou na lição passada que a profecia falava de um ataque contra a lei de Deus. E a gente falou sobre a alteração dos 10 mandamentos dentro do catequismo mesmo, que a gente leu lá, né? Que ele dividiu os mandamentos e tudo mais, mudou do sábado para o domingo, mudou o tempo, mudou a lei. Além dessas mudanças, vários outros ensinos baseados apenas na tradição da igreja têm suplantado a verdade da palavra de Deus e mantido as pessoas no cativeiro da ignorância com respeito à vontade de Deus. Como, por exemplo, oração pelos mortos, penitência, indulgência, batismo infantil. Cara, oração pelos mortos, pra você ter uma ideia, o único motivo, não vou dizer que é o único, tá? Mas um dos motivos principais pelo qual a Igreja Católica incluiu os livros apócrifos foi porque falava sobre oração pelos mortos, intercessão pelos mortos, o livro de Macabeus, por exemplo. Porque todo o resto da Bíblia fala que você não tem que fazer isso. Mas no livro de Macabeus, fala inclusive de você pagar para que os mortos tenham acesso à vida eterna. A Igreja Católica falou assim: eu gosto dessa ideia, coloca esse livro na nossa Bíblia. Tem até uma Bíblia católica, né, Léo? Sim, que tem os livros que falam, que dão sustentação a isso. Só que a gente sabe que são livros apócrifos. Tava vendo outro dia, tava rolando no Instagram, aí apareceu uma mensagem, né, tipo, uma mensagem bíblica, eu vi justamente esse nome, Macabeus. Eu falei, pô, peraí, eu nunca vi esse livro na Bíblia. Aí eu folhei, cara, folhei, não achei. Fui pelo sumário e também não achei. Eu falei, cara, tem uma coisa de errada. Eu coloquei o nome no Google, apareceu Bíblia Católica. Eles adicionaram os livros que posteriormente, os livros vieram depois, tá? Posteriormente eles foram adicionados. Só que Jesus nunca citou esses livros. Eu fui conversar com um amigo meu, eu falei, cara,
Sabia que tem uma Bíblia católica. Falou, cara, a Bíblia é Bíblia, mano. A Bíblia não tem como mudar. A Bíblia é Bíblia. Bíblia é Não, uma só. Bíblia é eles uma só. mudaram os tempos e a lei, e a palavra de Deus, inclusive. Caraca, velho. Sinistro. Então, assim, a gente vai parar aqui, porque ainda teriam as outras perguntas. A gente já está a 1h40 aqui falando. E aí a gente termina depois, na próxima estudo, a gente termina isso aqui, até porque tem bastante coisa para falar, porque tem que abrir de novo o mapa dos 2.300 tardes e manhãs, para explicar, enfim, né? E aí a gente tem que terminar o capítulo, uma parte do capítulo 8 aqui, porque acho que ele segue, inclusive, depois, ele vai continuar falando do capítulo 8. Deixa eu ver aqui, ó. É isso mesmo, ele vai continuar falando do capítulo 8. Então a gente vai dar uma mesclada, porque a gente tem que juntar com as 2.300 tardes de manhã que a gente já estudou em Daniel. Beleza? Beleza, Lazio. Beleza. Então vamos agradecer a presença do Santo Espírito aqui conosco. Com certeza. Santo, 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 louvado seja o teu nome. Tu que criaste o céu e a terra, o mar, as águas, tem domínio sobre todos os povos e gerações. Maravilhoso, longânimo, santo é o teu nome. Pai eterno, querido Deus, humildemente nós queremos pedir que a sua mão continue em nossas vidas. Amém. Mas queremos agradecer porque a tua palavra falou ao nosso coração hoje através do teu Santo Espírito. Pai eterno, que nós não pereçamos por falta de conhecimento. Que nós, cada dia mais, entendamos que o Senhor é o Deus, o único Deus, que Jesus Cristo é o único que intercede por nós, e que é somente através dele que nós podemos ter a vida eterna. Pai, deixe o nosso nome escrito no livro da vida. Deixe o nosso nome escrito no dia daquele glorioso, santo momento em que o Senhor nos chamará pelo nome. Eu quero pedir uma bênção especial pelo Lucas e pela família dele, Pai. Amém, Que ele Deus. possa se sentir abraçado, que ele possa se sentir amado, que ele possa se sentir perto de ti. Que ele seja uma luz, que ele seja uma bênção, que ele continue a transformação até a vida eterna, até aquele dia que o Senhor voltar. Nós pedimos e agradecemos com perdão dos nossos pecados, mas em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Valeu, querido. Beijão, Léo. A gente Valeu, vai se abraço aí. falando. Até Tchau, mais. tchau. Valeu.